São João da Cruz, obras completas, doutor da Igreja. Estamos na subida do Monte Carmelo. A tradução é das Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa, editora Vozes, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso possam, devam e queiram, por favor, adquiram um livro. E também, caso possam, devam e queiram, auxiliem-me neste trabalho. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Eu também conto com a curtida, compartilhamento, inscrição de vocês aqui neste canal, caso já não tenham feito. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornar-se membro aqui do canal. E é claro, eu também conto e peço, por favor, orem por mim a Deus Nosso Senhor. Muito obrigada a todos pela presença, que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Seguimos, livro 3º, capítulo 13. Dos proveitos que a alma tira em apartar de si as apreensões da imaginação. Resposta a uma objeção. Diferença entre as apreensões imaginárias, naturais e sobrenaturais. Os proveitos provenientes do despojar a imaginação das formas imaginárias facilmente podem ser deduzidos dos 5 danos já mencionados, produzidos na alma quando as quer conservar, conforme já explicamos a propósito das formas naturais. Além desses proveitos, há outros de sumo descanso e quietação para o espírito, sem falar da paz que naturalmente a alma goza, estando vazia de imagens e formas. Ademais, fica livre do cuidado de examinar se são boas ou más, ou qual deve ser a sua atitude em relação a umas e outras. Não precisa de trabalho e perder tempo com os mestres espirituais para discernir a qualidade ou gênero delas. Tudo isso é desnecessário querer saber, pois de nenhuma imagem ou forma há de fazer caso. Assim, os esforços e o tempo que deveria gastar em tais inquirições pode muito bem empregar em outro melhor e mais proveitoso exercício, o de ordenar a vontade para Deus, procurando cuidadosamente a desnudez e pobreza do espírito e do sentido, que consiste em querer deveras carecer de todo apoio e consolação apreensível, tanto interior como exterior. Neste desapego se exercita muito a alma quando se determina e procura desprender-se de todas essas formas, e daí tirará o imenso proveito de aproximar-se de Deus, que não tem imagem, figura ou forma. E tanto mais dele se aproximará, quanto mais se alhear de todas as formas, imagens e figuras da fantasia. Mas objetar-me-á talvez alguém: por que então muitos mestres espirituais aconselham as almas que procurem aproveitar-se das comunicações e sentimentos de Deus e as induzem a desejar tais coisas, a fim de ter o que dar-lhe em troca? Pois afinal, se Deus não nos der primeiro, nada teremos para oferecer-lhe de nossa parte, não? E não disse São Paulo: não extingais o espírito? E o esposo, a esposa, não disse: põe-me a mim como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço? Tudo isso a doutrina acima nos ensina a não procurar e até a rejeitar, mesmo quando Deus não lhe envia. No entanto, está fora de dúvida que, se nolo dá, para bem da alma é que o concede, e bom resultado o trará. Não havemos de jogar fora pérolas. E não seria ainda uma espécie de orgulho não querer admitir as graças de Deus, como se nos pudéssemos valer sem elas e por nós mesmos? Em grande parte, já foi esta objeção resolvida nos capítulos 15 e 16 do livro 2º. Demonstramos ali como o bem que resulta na alma dessas apreensões naturais quando vem de Deus, passivamente se opera no mesmo instante em que se representam ao sentido, sem cooperação alguma das potências. Consequentemente, não é preciso que a vontade consinta em admitir. Ao contrário, se quiser agir com as potências, longe de tirar proveito do seu exercício, com a sua operação natural e grosseira, impedirá o efeito sobrenatural que, por meio dessas apreensões, opera Deus nela. A substância das apreensões imaginárias lhe é comunicada de maneira passiva, e assim passivamente deve a alma recebê-la,
sem nenhuma intervenção interior ou exterior da sua parte. Isto sim é conservar os sentimentos de Deus, não os perdendo pela imperfeição e grosseria da operação pessoal. É também não extinguir o espírito, porque em verdade extingui-lo-ia se quisesse proceder de modo diferente do que Deus quer. Assim faria a alma se, ao dar-lhe o Senhor passivamente o espírito, como faz nessas apreensões, pretendesse ela intervir com a ação pessoal do entendimento e vontade. É evidente, se a alma quiser por força agir, sua obra não passará além do natural, pois é incapaz de se elevar por si mesma a maior altura. No sobrenatural, já não é a alma que se move, nem se pode mover, mas é somente Deus com a sua divina moção quem aí a põe. Querer então agir a mesma alma de sua parte é impedir com a sua obra ativa a comunicação passiva de Deus, isto é, o Espírito. É deter-se no próprio trabalho, de outro gênero e bem inferior à obra divina. Pois esta é passiva. A obra divina é passiva e sobrenatural. E aquela, o próprio trabalho, ativa e natural. Isso seria extinguir o espírito. É evidente também que a ação própria da alma é ainda mais baixa, pois a capacidade ordinária e natural das potências não se pode exercer senão sobre formas, figuras ou imagens, que são apenas como a casca e acidente sob os quais estão ocultos a substância e espírito. Esta substância e espírito não se comunica às potências da alma por verdadeira inteligência e amor, senão quando cessa a operação delas. O fim e objeto de tal operação é precisamente tornar a alma capaz de receber em si a substância conhecida e amada das coisas encobertas sob aquelas formas. Ora, entre a operação ativa e a passiva existe a mesma diferença e vantagem que entre o que atualmente se faz e o já feito, ou entre o fim por atingir e o já alcançado. Querer a alma empregar ativamente as potências nas apreensões sobrenaturais em que Deus comunica passivamente o espírito nelas contido é como recomeçar um trabalho já terminado. Não gozaria da obra já feita, nem conseguiria tornar a fazê-la, impedindo com este inútil esforço o proveito a encontrar na obra acabada. Porque, repetimos, não podem as operações das potências chegar por si mesmas ao espírito que Deus infunde na alma sem o exercício delas. Seria, portanto, extinguir o espírito comunicado por essas apreensões imaginárias, se delas a alma fizesse caso. Deve, pois, renunciar a elas e manter-se em atitude passiva. Deus então moverá a alma muito mais do que ela seria capaz de imaginar ou de alcançar. Por isto, disse o profeta, estarei de pé no lugar da minha sentinela e permanecerei firme sobre as fortificações e por-me-ei alerta para ver o que se me diga. Como se dissesse, conservar-me-ei de pé e imóvel sobre a fortaleza das minhas potências. Não darei passo algum à frente por minhas próprias operações, e assim poderei contemplar e saborear tudo o que me for comunicado sobrenaturalmente. Quanto à passagem dos cânticos, alegada na objeção precedente, refere-se ao amor do esposo pela esposa. Ora, é próprio do amor assimilar entre si os que se amam no que eles têm de mais substancial. Por isso, lhe diz ele, põe-me a mim como um selo sobre o teu coração, onde todas as setas da aljava do amor venham a arrojar-se, isto é, das intenções e dos atos de amor, para que todas o atinjam, estando ali o esposo por alvo delas. Assim, todas sejam só para ele, e se assemelhe a esposa ao esposo pelas ações e movimentos de amor, até a completa transformação. Diz-lhe também que o ponha como selo em seu braço, por simbolizar este o exercício do amor com que se sustenta e regala o amado. Portanto, a alma deve só buscar em todas as apreensões sobrenaturais, quer imaginárias ou de qualquer outro gênero, pouco importa serem visões, locuções, revelações ou sentimentos, então ela deve buscar, e somente buscar, em todas as apreensões sobrenaturais, não se deter na aparência e no exterior, isto é, no que significam, representam ou fazem compreender, mas advertir unicamente no amor divino que essas comunicações despertam interiormente.
há de fazer caso não de suavidade ou sabor ou figuras, mas dos sentimentos de amor por elas causado. Só para este efeito bem poderá lembrar-se algumas vezes da imagem ou apreensão que lhe causou amor, para pôr no espírito um motivo de amor. Embora não produza depois pela lembrança tão vivo efeito como da primeira vez que se comunicou, todavia, renova o amor, eleva o espírito a Deus, sobretudo quando é recordação de certas imagens, figuras ou sentimentos sobrenaturais, que só em gravar-se e imprimir-se na alma de modo durável e algumas vezes indelével. E estas, assim gravadas, quase a cada vez que a alma adverte nelas, produzem divinos efeitos de amor, suavidade, luz, etc., ora mais, ora menos, pois para isso nelas se imprimiram. E assim a grande mercê de Deus, uma dessas graças, pois é ter em si uma mina de bens. Estas representações que produzem tais efeitos gravam-se vivamente na alma, não são como as outras formas e figuras conservadas na fantasia. Assim, quando se quer lembrar delas, não há mister a alma de recorrer a esta potência, pois vê que as tem dentro de si mesma, como se vê a imagem no espelho. Quando acontecer a uma alma ter em si as ditas figuras formalmente, bem pode recordar-se delas para o mencionado efeito de amor, pois longe de estorvarem a união na fé, antes a ajudarão, desde que não queira embeber-se na forma imaginária, mas só aproveitar-se do amor, deixando logo a figura. É muito difícil, todavia, distinguir quando essas imagens estão impressas na alma ou quando simplesmente na imaginação, pois as da fantasia costumam ser muito frequentes. Algumas pessoas costumam trazer na imaginação e fantasia visões imaginárias, e muito a miúde se lhes tornam a representar sob a mesma forma, seja devido à penetração da imaginação, que por pouco que pensem, imediatamente lhes representa e debuxa aquela figura ordinária na fantasia, seja ainda porque lhes represente o demônio ou que lhes represente Deus, sem, entretanto, essas imagens nelas se imprimirem formalmente. Podem ser reconhecidas, porém, pelos efeitos. As naturais ou do demônio, por mais que se recordem, não causam efeito algum benéfico na alma, nem trazem renovação espiritual. É uma lembrança árida. Ao contrário, as boas, quando lembradas, produzem algum bom efeito, semelhante ao que se produz na alma da primeira vez. Mas as representações formais, gravadas na substância da alma, produzem algum efeito quase sempre que a lembrança nelas adverte. O espiritual, tendo experiência destas últimas, facilmente distinguirá umas das outras, porque a diferença é muito evidente. Advirto apenas o seguinte: as que se imprimem na alma de modo formal e durável são muito raras. Seja, entretanto, estas ou aquelas, é sempre bom para a alma não querer compreender coisa alguma, procurando antes ir a Deus pela fé e na esperança. Quanto à objeção de parecer orgulho rejeitar essas coisas em si boas, respondo ser antes prudente humildade o aproveitar-se delas do melhor modo, como já explicamos, e guiar-se pelo mais seguro. Capítulo 14. Das notícias espirituais enquanto podem ser percebidas pela memória. Colocamos as notícias espirituais no terceiro gênero das apreensões da memória. Não porque pertençam, como as outras, ao sentido corporal da fantasia, pois não têm imagem ou forma corporal, mas porque são também objeto da reminiscência ou memória espiritual. Com efeito, se a alma, após haver recebido alguma dessas notícias, pode recordar-se dela quando quiser, não o faz por meio de forma ou imagem gravada no sentido corporal, pois este não tem capacidade para formas espirituais. Lembra-se intelectual e espiritualmente, ou pela forma que na alma de si deixou impressa, que também é forma ou notícia ou imagem espiritual ou formal, ou ainda pelo efeito produzido. Por isso, classifico-as entre as apreensões da memória, embora não pertençam às da imaginação. Quais sejam estas notícias ou como nelas há de proceder a alma para chegar à união divina, já o dissemos no capítulo 26 do segundo livro,
onde tratamos delas como apreensões do entendimento. Veja-se ali serem de duas maneiras: umas notícias incriadas, outras só de criaturas. Para indicar como deve nelas haver-se a memória para atingir o fim da união, repito o que acabo de explicar no capítulo precedente sobre as formais. Essas, de coisas criadas, são do mesmo gênero e, quando produzem bom efeito, pode a alma recordá-las, não para querer retê-las em si, mas somente para avivar o amor e notícia de Deus. Se a sua lembrança, ao contrário, não causar proveito algum, jamais deve ocupar-se delas. Quanto às incriadas, procure recordá-las o mais frequentemente possível e tirará grande fruto. Esses são toques e sentimentos de união com Deus, para a qual vamos encaminhando a alma. E destes não se recorda a memória por alguma forma, figura ou imagem imprimidos na alma, porque nada disto produzem esses toques e sentimentos de união do Criador, mas somente pelos efeitos de luz, amor, deleite e renovação espiritual, etc., que nela operaram e que se renovam algum tanto a cada recordação. Capítulo 15. Modo geral que a alma há de ter para reger-se em relação a este sentido. Para encerrar este assunto da memória, será bom dar aqui ao leitor uma exposição sucinta da atitude a tomar universalmente para chegar à união com Deus, segundo esta potência. Embora já tenhamos explicado tudo de modo bem claro, convém, todavia, fazer agora um resumo de toda a doutrina, pois assim será mais facilmente assimilada. Tenhamos em vista o nosso objetivo: unir a alma com Deus, segundo a memória, pela virtude da esperança. Ora, só se espera aquilo que não se possui. Só se espera aquilo que não se possui. E quanto menos se possui, mais se tem capacidade para esperar o objeto desejado. Consequentemente, mais se aumenta a esperança. Ao contrário, quanto mais a alma possui, menos apta está para esperar e, portanto, menos esperança terá. Segundo esta argumentação, quanto mais a alma desapropriar à memória de formas e objetos de que possa guardar lembrança e que não são Deus, tanto mais ocupará em Deus essa potência, e mais vazia a terá para esperar que ele a encha totalmente. Portanto, para viver em inteira e pura esperança de Deus, é mister todas as vezes que ocorrem notícias, formas ou imagens distintas, é mister todas essas vezes não se deter nelas, mas elevar-se a Deus no vazio de todas essas lembranças, com afeto amoroso, sem reparar em tais coisas, senão para entender e cumprir o que é de obrigação, no caso de serem relativas a seus deveres. Mesmo assim, é necessário não pôr o afeto e gosto naquilo que lhe vem à memória, para não ficar efeito na alma. Deste modo, não deve desejar de ocupar o pensamento em lembrar-se do que é obrigada a fazer e a ser, pois não tendo nisso propriedade em apego, não lhe será prejudicial. As sentenças encontradas no fim do capítulo 13 do primeiro livro e escritas no monte poderão ser-lhe úteis neste trabalho de despojamento. Advirta-se, porém, que nesta nossa doutrina jamais queremos concordar com a daqueles perniciosos homens que, obcecados pelo orgulho e inveja de Satanás, quiseram subtrair aos olhos dos fiéis o santo e necessário uso das imagens de Deus e dos santos, de modo a desviar os corações do culto que a elas é devido. Ao contrário, o que ensinamos é muito diferente. Não tratamos de abolir as imagens e impedir as almas de venerá-las, como fazem eles. O nosso propósito é assinalar a infinita distância existente entre essas imagens e Deus. De tal maneira deve a alma usar delas que lhe sirvam de meio para passar da imagem à realidade e não se tornem obstáculo para impedir à alma o acesso ao espiritual, como sucederia se quisesse deter-se em tais representações mais do que é necessário. Assim como é bom e imprescindível o meio para chegar ao fim.
e no nosso caso as imagens para trazerem a lembrança de Deus e dos santos, assim também é impedimento e estorvo o mesmo meio, quando a ele nos apegamos. Se nos demorarmos no meio mais do que o necessário, acharemos tanto obstáculo nele para o fim, como em outra qualquer coisa diferente. Com muito mais forte razão, insisto no desapego das imagens e visões sobrenaturais, donde podem nascer muitos enganos e perigos. Quanto à lembrança, veneração e estima de imagens apresentadas aos nossos olhos pela Igreja Católica, não pode haver perigo nem engano, porque a alma nelas estima só o que representam, e por este motivo só poderão trazer-lhe proveito. Efetivamente, a lembrança dessas sagradas imagens produz na alma o amor daquilo mesmo que figuram. E se a alma não se demorar nelas mais do que é necessário para este fim, sempre ajudarão para a união divina, deixando o espírito livre para que Deus o eleve quando lhe aprouver, da imagem ao Deus vivo, no ouvido de toda criatura e objeto criado. Capítulo 16. Começa a tratar da noite escura da vontade, divisão das afeições da vontade. Seria inútil termos purificado o entendimento, fundando-o na fé, e a memória, afirmando-a na esperança, se não procurássemos purificar também a vontade em relação à terceira virtude, ou caridade. É esta virtude que dá vida e valor às obras praticadas, sob a luz da fé. Sem a caridade, de nada serviriam, pois, como disse São Tiago, sem as obras da caridade, a fé é morta. Ao tratar do despojamento e da noite ativa da vontade para estabelecê-la nesta divina virtude da caridade, não encontro autoridade mais conveniente do que esta passagem do Deuteronômio, capítulo 6, onde diz Moisés: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Encerram estas palavras tudo o que o espiritual deve fazer e tudo o que tenho a ensinar-lhe aqui, para chegar verdadeiramente a Deus pela união da vontade por meio da caridade. Esse mandamento impõe ao homem o dever de empregar todas as suas potências, forças, operações e afetos de sua alma no serviço do Senhor, de modo que toda a habilidade e força da alma sejam dirigidas a Ele somente, segundo o pensamento de Davi: guardarei minha força para vós. A força da alma reside nas suas potências, paixões e apetites, governados pela vontade. Quando esta os dirige para Deus e os afasta de tudo o que não é Ele, guarda a fortaleza da alma para o Senhor e, na verdade, ama-o com toda a força. A fim de ajudar a alma a agir deste modo, vamos tratar aqui da purificação da vontade em todas as suas afeições desordenadas, donde nascem os apetites, afetos e operações também desordenados, impedindo-a de conservar toda a sua força para Deus. 4 são as paixões: gozo, esperança, dor e temor. Quando a alma as dirige para Deus por um exercício racional, isto é, não goza senão puramente como se refere à honra e glória divina, e não põe a sua esperança em coisa alguma fora de Deus, não se entristece, senão somente com o que desagrada ao Senhor, e não teme, senão unicamente a Ele, então é evidente que as paixões guardam a fortaleza e capacidade da alma só para Deus. E, pelo contrário, quanto mais a alma quiser deleitar-se em outra coisa fora de Deus, tanto menos concentrará o seu gozo nele. Quanto mais esperar outra coisa, menos esperará em Deus, e assim quanto às outras paixões. Para a mais completa doutrina, falaremos separadamente, segundo o nosso costume, destas 4 paixões da alma e dos apetites da vontade. Para chegar à união com Deus, tudo está precisamente em purificar a vontade dos seus afetos e apetites, transformando assim essa vontade grosseira e humana em vontade divina, identificada à vontade de Deus. Estas 4 paixões tanto mais reinam na alma e a combatem, quanto menos firme a vontade está em Deus e mais pendente das criaturas. Então, com muita facilidade, põe o gozo em seres que não o merecem, espera o que não lhe traz proveito, aflige-se com o que talvez deveria regozijá-la e teme, afinal, onde não há que temer.
As paixões, quando são desordenadas, produzem na alma todos os vícios e imperfeições, e quando ordenadas e bem dirigidas, geram todas as virtudes. À medida que uma delas se vai submetendo ao jugo da razão, todas as outras vão igualmente, pois essas 4 paixões estão de tal modo unidas e irmanadas entre si, que aonde vai uma atualmente, acompanham-na as outras virtualmente. Reprimir uma é enfraquecer as outras na mesma medida. De certo, se a vontade se compraz num objeto, consequentemente, na mesma medida, espera a sua posse e sofre com temor de perdê-lo. Na medida em que renunciar a esse gozo, desaparecerão o temor e a dor, desvanecendo-se também a esperança. A vontade com essas 4 paixões pode ser figurada pelos 4 animais que o profeta Ezequiel viu reunidos num só corpo com 4 faces. As asas de cada um dos animais estavam unidas às de outro, e não se voltavam quando iam caminhando, mas cada qual andava diante da sua face. De modo semelhante, as asas das 4 paixões estão unidas umas às outras. Se uma volta a sua face, isto é, a sua operação para um objeto, as outras fazem virtualmente o mesmo. Assim, quando uma paixão se abaixar, conforme diz o texto citado a respeito das asas, então as outras se abaixarão, e quando se elevar, elevar-se-ão todas. Para onde for a esperança, subindo ou descendo, irão o gozo, o temor e a dor, no mesmo movimento. E assim sucede a cada uma das 4 paixões em relação às outras. Daqui se pode tirar esta advertência. Para onde quer que se dirija uma paixão, irá também toda a alma com a vontade e as demais potências. Todas viverão cativas de tal paixão. As outras paixões, por sua vez, estarão vivas naquela, afligindo e prendendo a alma nas suas cadeias, de modo a não permitirem que voe à liberdade e ao repouso da suave contemplação e união. Eis porque, diz Boécio, se queres ter um conhecimento claro da verdade, afasta de ti o gozo, a esperança, o temor e a dor. Porque, enquanto reinam estas paixões, não deixam a alma permanecer na tranquilidade e paz requeridas para alcançar a sabedoria que, natural ou sobrenaturalmente, pode receber. Capítulo 17. Começa a tratar da primeira feição da vontade, declara o que é gozo e faz a distinção dos objetos de que a vontade pode gozar. A primeira das paixões da alma e das afeições da vontade é o gozo. Como entendemos aqui, é certa satisfação produzida na vontade pela estima de algo que lhe parece vantajoso. A vontade, com efeito, jamais se regozija senão no que aprecia ou lhe proporciona prazer. Refiro-me ao gozo ativo, isto é, quando a alma entende clara e distintamente aquilo de que goza e tem liberdade para gozá-lo ou não. Existe também gozo passivo, em que pode a vontade se achar gozando sem compreender claramente, embora algumas vezes entendendo, a causa dele, e sem que então dependa do seu arbítrio ter ou não gozo. Deste falaremos mais tarde. No momento, queremos tratar do gozo ativo voluntário, de coisas claras e distintas. O gozo pode nascer de 6 gêneros de bens: temporais, naturais, sensíveis, morais, sobrenaturais e espirituais. Estudemo-los por ordem, submetendo neles a vontade e a razão, a fim de que a alma, livre de todo embaraço, possa pôr somente em Deus a força do seu gozo. É necessário pressupor um fundamento que seja como um bastão do viajor, sobre o qual iremos sempre nos apoiando, e convém levá-lo entendido, por ser a luz que nos deverá guiar e esclarecer nesta doutrina e dirigir, em todos estes bens, o gozo a Deus. Este fundamento é o seguinte: a vontade deve colocar o seu gozo unicamente no que se refere à honra e à glória de Deus, e a maior honra que lhe podemos dar é servi-lo segundo a perfeição evangélica. Fora disso, tudo mais nenhum valor tem e nem aproveita o homem. O fundamento é o seguinte: a vontade deve colocar o seu gozo unicamente no que se refere à honra e à glória de Deus, e a maior honra que lhe podemos dar é servi-lo segundo a perfeição evangélica. Fora disso, todo o mais nenhum valor tem,
nem aproveita o homem.